Então, boa noite. Vamos começar mais uma aula da gente, da disciplina de eficiência energética. E hoje nós vamos falar sobre justamente o desperdício de energia. Como fator primordial da eficiência energética, a gente busca uma melhoria da nossa rede elétrica, dos nossos equipamentos e tudo, para evitar justamente esse desperdício de energia. E hoje nós vamos abordar alguns fatores que causam o desperdício de energia e programas que facilitam o nosso controle, ações que vão facilitar o nosso controle. Porque, diante de toda essa problemática, na verdade, tudo é causado por aumento de tarifa ou desperdício de energia. Quando a gente encara como desperdício de energia, a gente não está falando somente de equipamentos que ficam ligados indevidamente, mas equipamentos que estão sobredimensionados e equipamentos que têm um rendimento baixo. Nós vamos abordar todos esses assuntos aqui hoje e elaborar nosso pensamento e formar nossas opiniões. Bacana? Vamos seguir. Então, quando a gente fala em questão de desperdício de energia, nós temos alguns motivos que levam a gente a focar nesse sentido. Um deles é o crescimento elevado no consumo de energia. Quando a gente fala em consumo de energia, a gente tem algumas vertentes que a gente pode abordar, tipo aumento de conforto. O aumento do conforto, ele nos leva a um crescimento de energia elétrica. Quando eu falo melhoria, aumento no conforto, eu me refiro a consumo de energia elétrica por chuveiro elétrico, por ar-condicionado. Eu falo de conforto em relação a aquecedores, aumento de conforto em relação a equipamentos elétricos que a gente utiliza para o nosso conforto na cozinha, no quarto, na sala, comodidade em relação a som, em relação a TV, em relação a cinema propriamente dito. O que acontece? Com esse crescimento do consumo de energia, a gente tem justamente equipamentos que vão consumir, até em stand-by eles consomem. Então, se nós temos mais equipamentos na planta, nós vamos ter um aumento do consumo de energia e, consequentemente, um aumento do desperdício dessa energia que está sendo consumida e não utilizada na realização de trabalho em si. Necessidade de aumentar a sua produção por meio de processos mais eficientes. Nessa tendência que a gente fala a respeito de desperdício e versus crescimento do consumo de energia, vem essa questão da gente ter a necessidade de aumentar a produção por meio de processos mais eficientes. Quando a gente fala a respeito nesse termo de meios e processos mais eficientes, é justamente a nossa preocupação em relação a questão de eficiência do próprio equipamento. A gente tem que aumentar a produção, processos mais eficientes, eliminar a burocracia, eu falo burocracia no sentido tecnológico da palavra, digamos assim, processos improdutivos, rever processos improdutivos, diminuir esse fluxo de etapas que possam ser mais eficientes, ou até mesmo, digamos assim, que a gente tenha uma melhor ordenação das nossas máquinas na nossa planta, na nossa linha industrial, porque a partir de quando a gente tem essa melhor disposição, nós evitamos de estar realizando deslocamentos desnecessários na nossa planta, e com esses deslocamentos desnecessários, a gente diminui a questão de tempo de produção e máquinas ligadas propriamente, porque quando a gente tem uma linha de produção, você geralmente, nas máquinas sequenciais, você geralmente permanece com as máquinas ligadas até durante o trajeto de uma máquina para outra, de um processo para outro, a máquina fica ligada. Então, se você tem máquinas desordenadas, você tem deslocamento enquanto um vai, outro volta, e você tem uma produção mais lenta do que se as máquinas estivessem ordenadas de forma que só fosse, não precisasse voltar na linha de produção. Então, até a própria estética da Fabril, né, da sua planta de fábrica, tem a ver também com essa questão de desperdício de energia. O outro, diversificação da matriz energética existente. Essa é uma outra preocupação nossa, também abordada aqui nas nossas aulas,
a questão da matriz energética. Quando a gente tem que hoje a maioria ainda permanece como Eletrobras, Equatorial, nós temos como única fonte essa da Equatorial. Então, talvez se a gente começasse a pensar mais na diversificação da matriz energética, a gente poderia minimizar essa questão do desperdício e baixar a questão de consumo, né, da tarifa de consumo da energia elétrica, e dessa forma a gente baratear a nossa conta. E barateando a nossa conta, nós vamos ter realmente o lucro real, né, não só por ganhos, mas também por evitar a perda. Então, realmente também rende. Eu digo isso direto, eu acho que eu já falei isso aqui em outras aulas, a questão da gente só se basear em lucro líquido pelo rodapé da página. A gente não pensa em alterar a linha de produção para aumento de lucro líquido. Porque, na verdade, as perdas que a gente tem na linha de produção, na nossa produção, se nós diminuirmos as perdas, nós vamos baratear o processo, e barateando o processo, a gente diminui custos e melhora a rentabilidade no final. Então, se a gente tiver, por exemplo, como é que a gente pode diversificar essa matriz energética? Energia solar, nós podemos fazer a questão de geração de energia através de geradores a gás em horários de pico, pensar numa proposta alternativa que possa fazer a gente a pensar numa proposta de economia real para o nosso sistema. Quais as vantagens de economizar energia? Uma que eu coloquei aqui é criar a cultura do uso racional da energia. É uma das vantagens, né? Porque, assim, quando a gente fala em cultura, é todo um processo de médio prazo, longo prazo, porque o fato de você querer mudar a pessoa não é garantia da mudança se ela não quiser mudar. Tem uma frase que é interessante, que diz o seguinte, que se você quiser mudar o mundo, você se mude primeiro. Porque tem a tendência de que você faz toda a diferença ao seu meio. E assim, a gente consegue, através do exemplo, incentivar pessoas. E você incentivando pessoas, você gera essa cultura, você cria essa cultura na cabeça das pessoas. E você se torna um fator influenciador. Então, uma das vantagens para você economizar energia é você criar essa cultura do bem, a cultura da racionalização de energia, a cultura do produzir mais com menos, dentro de um meio, dentro da sua vida, dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente profissional, você incentivando pessoas, influenciando pessoas a esse pensamento, você também diminui não só o custo com relação à energia elétrica, mas de forma geral. Se você produz mais com menos, você poupa tempo, você poupa trabalho, no caso, trabalho ou retrabalho, você poupa energia elétrica, você torna uma linha de produção mais efetiva, mais produtiva, de aspectos gerais de todo o processo. Reduzir a demanda no horário de ponta. Essa é outra questão também das vantagens de você pensar tanto na redução, nas vantagens para economizar energia, como também você pensar naquela matriz na matriz de energética que a gente estava falando, justamente para reduzir a demanda no horário de ponta. Porque no horário de ponta, com a tarifa diferenciada, se a gente tiver um outro processo de fornecimento de energia e a gente consegue baixar esse custo, a gente tem uma economia considerável. Até porque não só você deixa de consumir, como você também deixa de pagar a tarifa que é alterada em relação aos horários de ponta. Quando a gente vai falar dessa questão de horário de ponta, eu falo em questão de empresas propriamente dito, porque no horário de pico ela tem uma tarifa diferenciada, ela tem o hora pico e fora do pico. Então, é justamente nesse horário que a gente tem a substituição da matriz energética como fator de economia. A gente vê diversas empresas que na hora de pico, começando de 5h30 da tarde até as 8h30 da noite,
elas substituem a equatorial por um GMG a gás, o GMG, grupo motor gerador, um GMG a gás, ou até a combustível, realmente, o óleo diesel, ele se torna mais barato do que a própria equatorial. Nós temos fontes alternativas nos horários independentes do pico, fora pico e tal, porque quando a gente faz a geração da energia, no horário, ele tem a dedução, e no horário de pico, como a gente já vai ter justamente de 5h30 da tarde, a gente já está no finalzinho do sol, até 8h30 da noite, que a gente já está à noite, já está escuro, a gente não tem essa demanda, a gente já entra com a energia da equatorial e nós temos os créditos que vão ser abatidos. Então, pensar nessa questão do horário de ponta como redução, uma forma de economizar energia, seria rever a questão da matriz energética nesse fator. Postergar ou reduzir os investimentos na expansão do sistema elétrico. Se você tem, quando eu falo assim, que a gente tem a cultura do racionamento, que a gente sempre preserva a questão da economia da energia, e eu falo de postergar ou reduzir os investimentos, falo na conservação dos elementos pelo uso racional. Se você utiliza racionalmente os equipamentos que você tem relacionados à energia, você tem o tempo de vida útil deles preservado, você vai ter uma garantia de que eles realmente só vão parar por tempo de vida útil, porque você está melhorando o nível de vida deles, e vem a questão de você fazer uma manutenção preventiva, bem feita, dentro de um cronograma, que ele seja planejado, que ele seja executado, real, porque melhor do que você fazer uma manutenção corretiva é você ter uma manutenção preventiva, porque você só vai parar o equipamento na hora programada, durante o horário programado, e vai garantir que ele pare por quebra. No caso, você vai minimizar, né? Porque quando ele quebra, realmente é um fator que ninguém quer contar. Mas é muito mais fácil quebrar um equipamento que não tem manutenção do que um equipamento que tem manutenção, que está sempre lubrificado, está sempre reapertado, está sempre feito limpeza, está sendo através de um checklist, porque assim, os olhos de um vistoriador, os olhos de um técnico de manutenção, é diferente dos olhos de outro técnico de manutenção. Às vezes, o que é importante para um não é importante para o outro. Então, daí a importância de ter um checklist para que faça isso. Então, dessa forma, a gente consegue diminuir o tempo de paralisação. A gente consegue prever, realmente, a gente tem como... É um fator que tem diretamente afetado a questão de paralisação de equipamentos, é a manutenção preventiva. Então, quando a gente consegue fazer um plano de manutenção preventiva, onde a gente dá a manutenção nos equipamentos devido, de acordo com o fabricante, de acordo com periodicidade, de acordo com o horário, com tudo, expertise técnica de cada um, a gente consegue reduzir os investimentos. Porque, na verdade, eles não seriam investimentos, eles seriam dinheiro que eu estaria colocando para substituição de equipamentos. Então, eu consigo postergar e consigo reduzir os investimentos. E aí, o seguinte, quando eu falo de expansão do sistema elétrico, eu consigo fazer isso com mais cautela. Eu consigo prever, eu consigo orçar, eu consigo aprovar, e enquanto eu estou fazendo a minha manutenção, eu garanto que aquele equipamento ele vai dar a sua vida útil durante o serviço, e nós vamos fazendo a expansão do sistema para justamente ampliar a produção, gastando o mesmo que se gastava antes de realizar essa economia. Então, a gente vai fazer mais por menos. A ideia do processo é justamente essa, é a gente pensar em gerar mais com menos e gerar economia em relação a isso. Quando eu falo em relação à economia, eu falo de maneira geral, porque nós estamos falando de eficiência energética, de ter uma energia com uma qualidade melhor, mas eu falo também de você economizar tudo. Porque quando eu economizo dinheiro, digamos assim, fiz uma manutenção preventiva bem feita, eu economizo dinheiro. Quando eu economizo dinheiro da manutenção, por trás da manutenção tem o técnico, então tem o homem-hora, que vai ser afetado aí. Dependendo do horário, nós vamos ter adicional noturno, nós vamos ter hora extra, é final de semana, ninguém quer trabalhar final de semana, então tem um desgaste do relacionamento
patrão, empregado, digamos assim, colaborador da empresa, nenhum colaborador quer realmente trabalhar no final de semana, mas, por incrível que pareça, o horário que acontece as manutenções corretivas, na maioria das vezes, acontece durante os finais de semana. Então, se você fez uma gambiarra e ela está na sua planta, pode esperar que é na sexta de noite que ela vai dar problema. Então, trate de ter o registro, trate de fazer a substituição, trate de fazer uma manutenção bem feita, ter o seu cronograma de manutenção preventiva, executar esse cronograma de manutenção preventiva dentro do prazo, que enquanto você não startar o seu processo de manutenção preventiva, você vai viver apagando incêndio, vai viver enxugando gelo, e a sensação que dá é que realmente você está trabalhando e não tem um objetivo para alcançar. Então, vamos pensar nessa questão da economia de energia, na cultura de racionalização, diminuir a questão da demanda do horário de ponta e você cuidar da sua planta existente para que você possa se programar e postergar os investimentos no sistema em relação à manutenção. Minimizar o impacto ambiental causado pelas instalações de geração, transmissão e distribuição de energia. Em relação a minimizar impacto ambiental, eu observo também a questão de eficiência de equipamento, tecnologia. À proporção que o tempo vai passando, nós vamos pensando e repensando em programas, em atividades, em substituição de equipamentos que causam um menor impacto ambiental. E, assim, impacto ambiental, impacto social. Quando a gente tem um equipamento obsoleto, um equipamento que ele quebra com certa constância, a gente tem realmente esse impacto afetado em todos, vamos dizer assim, todos os níveis. Então, quando nós vamos fazer essa questão de equipamentos mais modernos, com o intuito de minimizar o impacto ambiental, nós vamos reduzir as perdas e reduzir taxas, reduzir área. A gente vai, porque assim, os equipamentos vão se atualizando, vão gerando essa tecnologia e sempre vão se aperfeiçoando, eles vão diminuindo de tamanho e aumentando capacidade. Por exemplo, o primeiro computador que foi feito foi um prédio, um edifício, e ele executava as 4 operações matemáticas e tal. E então, assim, hoje em dia nós temos no nosso celular equipamentos que substituem computadores especificamente. Hoje nós estamos fazendo uma aula dessa com um nível de tecnologia altíssimo. Nós vimos expandir essa questão, essa capacidade nossa tecnológica em relação a aulas, em relação a materiais, em relação a equipamentos, em relação de você ter um aplicativo ou um software que permite você fazer isso, economizou muito espaço. Por exemplo, no início das nossas aulas, enquanto não estava se adaptando a essa nova realidade, eu não sei se vocês lembram, mas eu utilizava computador, data show, utilizava o sistema de iluminação para poder fazer tudo, para a aula acontecer. E hoje eu estou compartilhando a tela do meu próprio notebook, então vocês estão assistindo do celular da sua casa. Então isso é um implemento que foi colocado para permitir o nosso conforto, para que fosse feito com isso aí. Eu tenho uma redução da energia que eu estava gerando aqui, que eu estava causando. Eu estava numa sala com ar-condicionado ligado, com data show ligado, com computador ligado, e na hora ligava a luz para escrever no quadro, e tinha as minhas luminárias que já faziam a questão de ambientação, rebatimento de sombra, essas coisas. Então, com essa alternativa que nos foi gerada agora, eu minimizei todo esse custo, todo esse aparato, de forma que vocês estão agora confortáveis na sua casa, assistindo com mais qualidade, ouvindo tranquilamente, e diminuir essa questão, porque só aí eu diminuí, 2 luminárias, diminuí um data show, diminuiu, que eu estava numa outra sala era maior, que tinha um ar-condicionado maior, diminuí a potência do meu ar-condicionado, que agora eu estou numa sala menor. Então, com essa questão
da tecnologia, eu pude diminuir as minhas despesas em relação a essa apresentação. Então, se nós podemos fazer assim, podemos observar pontos de melhoria em outros fatores que a gente pode fazer também. E trazer isso para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em cada ação dessa que a gente faz, se a gente consegue minimizar esse impacto de custos na nossa realização do nosso trabalho, a gente consegue minimizar ao todo toda essa questão de despesa, desperdício de custo. Então, eu estou citando esse exemplo por questão de tecnologia, diminuição de equipamentos. Então, estamos falando aqui questão de diminuir o impacto ambiental. Tem a ver com qualidade de equipamento, tem a ver com quantidade de equipamento, tem a ver com geração de energia, tem a ver com desmatamento, tem a ver com inundação, quando a gente fala de usina hidrelétrica. Então, se nós conseguimos ter uma usina que geraria a mesma capacidade de uma usina de forma antiga, forma arcaica, é essa que nós vamos utilizar. A princípio, o investimento pode ser maior, mas quando a gente pensa a médio prazo, a longo prazo, porque o custo é muito alto, a gente consegue fazer uma análise e fazer um comparativo para saber se isso é possível, se isso não é possível, gerando gráficos, fazendo projeções, alguma coisa nesse sentido. Então, minimizar o impacto ambiental causado pelas instalações de geração, transmissão e distribuição de energia. Melhorar as instalações elétricas. Essa questão de melhoria de instalações elétricas, nós temos ela de forma abrangente demais. Nós temos ela na nossa casa, nós temos ela na indústria, nós temos ela em todo o ambiente que a gente está prestando serviço. Então, quando nós temos a questão de melhoria de instalações elétricas, eu tenho que ter a conformidade junto à norma, se todos os meus equipamentos eles estão dentro de uma normativa que garante essa efetividade. Por exemplo, eu estava comentando hoje aqui no trabalho, surgiu uma pergunta e um questionamento, e eu desenvolvi essa ideia e estava falando sobre isso. A questão justamente de assim, quando existe uma manutenção na planta, uma substituição de um equipamento, eu observo a substituição do local onde vai ficar o equipamento, observo qual é a capacidade do equipamento, qual é a capacidade do meu disjuntor do equipamento na caixa de energia, na caixa de distribuição, mas, assim, um fator que eu devo observar também, que isso não é muito levado em consideração, mas que tem que ser observado, seria o condutor que está alimentando esse circuito. Porque muitas vezes você aumenta a capacidade de um motor, você regula a proteção, mas o seu condutor não suporta a potência que vai passar, a corrente elétrica que vai passar nele. Então, você melhorar as instalações elétricas, você garante também, porque um condutor mal dimensionado, ele gera aquecimento. Esse aquecimento é perda por efeito Joule. Então, a gente tem que observar isso de maneira geral, porque quando eu melhoro as minhas instalações elétricas, eu melhoro a efetividade do meu equipamento, eu melhoro a minha linha de produção, vamos dizer assim, e eu consigo produzir mais com um custo mais baixo em relação ao custo de energia elétrica por ter equipamento com eficiência mais alta. A outra, aí que nós temos assim, no combate ao desperdício de energia, tem duas classes de programas de combate ao desperdício. Tem a classe 1 e, consequentemente, a classe 2. Quando eu falo de classe 1, eu tenho justamente da questão humana, mudança de hábitos de consumo, formação de opinião, qualificação profissional. Um fator aí que acarreta, que afeta diretamente na nossa linha de produção, é a qualificação profissional. Com a qualificação profissional, eu venho com a cultura de mudança de hábito. E com a qualificação profissional, eu venho para uma formação de opinião. Então, a chave de tudo está na qualificação profissional. Por incrível que pareça, o nosso colaborador, ele, na maioria das vezes, se sente isolado, porque ele é cobrado, porque ele sabe que ele tem que fazer aquilo, mas ele não entende o porquê ele tem que fazer aquilo. Você diz, você tem que economizar, você tem uma linha de produção que você precisa dar conta, você tem que ter uma produção de tantas horas para isso,
Está aqui suas metas, foram estabelecidas. Ele vai correr em relação às metas, ele vai cumprir as metas, ele vai fazer de tudo para cumprir aquela meta, mas muitas vezes ele não sabe qual é o destino do trabalho que ele faz. Por exemplo, ele sabe que ele tem que fazer embalagens, digamos, embalagens. O cara tem que fazer embalagem, fazer embalagem, fazer embalagem. Ele tem que... a parte dele de produção de embalagens tem uma meta mensal a cumprir. Ele vai correr atrás da meta, correr atrás da meta, correr atrás da meta, mas muitas vezes ele não sabe o ciclo, a importância do trabalho dele dentro desse sistema complexo. E, assim, essa questão de você qualificar o profissional, de você realizar treinamentos com ele, de você mostrar a ele que a peça dele, que ele é fundamental dentro de um processo, você traz ele junto de você. Você vai ter um engajamento melhor dentro dessa proposta. E tendo o engajamento do técnico, você vai ter uma produção mais efetiva e você vai ter um técnico que vai facilmente mudar de hábito, porque com a questão dele saber que o trabalho dele é significativo, que o trabalho dele afeta na linha de produção, ele vai fazer questão de mudar de hábito. E quando ele muda de hábito, ele forma uma nova opinião. E essa opinião dele, ela é vista justamente já na forma cultural de hábito, assim, porque tem hábito e vício, né? Hábito é o bom, vício é o ruim. Então, a formação de opinião nele, influenciada pela mudança de hábito, vai fazer com que ele tenha uma consciência de uma produção melhor. Isso tudo parte por qualificação profissional. Você tem que, em primeiro lugar, colocar na cabeça do colaborador que ele precisa desenvolver, não menosprezando a inteligência do colaborador. Você precisa mostrar que a saída do crescimento é por qualificação profissional, que ele tem que estudar, que ele tem que fazer treinamentos. Você pode promover treinamentos na sua empresa, tanto treinamentos de desempenho, como boas práticas para uma atividade, para uma máquina, envolver o seu técnico num treinamento de boas condutas, num treinamento de autoestima, um treinamento de sucesso corporativo, um treinamento bacana porque você incentiva o seu colaborador a ter uma mudança de hábito, a ele pensar nele como uma ferramenta, como parte integrante do processo, e não mais como isolado no sistema, só produzindo, sem saber para onde está indo, sem ter uma meta, sem ter uma visão. A gente faz essa questão desse treinamento para elevar esse motivacional do nosso colaborador e fazer ele se enxergar e obter uma melhoria na sua produção por ele. Ele se sente comprometido. Quando ele se sente comprometido, ele entrega o resultado com mais facilidade. Então, qualificação profissional é a chave. Você pode estar frisando isso com o seu colaborador e fazendo ele perceber o quanto é importante ele estar engajado com toda a equipe para alcançar o resultado. A outra classe é a classe 2, que seria tecnológica. Então, nós falamos na manutenção de equipamentos, no início, que seria um combate ao desperdício, que a gente já falou, quando a gente fala do ciclo de manutenção preventiva, a gente falou, e a aplicação de novas tecnologias na linha de produção. Quando nós falamos em manutenção de equipamentos, eu falo em alterar, em verificar a questão do cronograma, a questão de vida útil do próprio equipamento, a questão dele se fazer importante, de você ter ele em funcionamento para garantir a sua linha de produção. E quando eu falo de aplicação de novas tecnologias, seria de uma avaliação do nosso equipamento atual para verificar a questão de substituição por uma tecnologia mais avançada, porque observar a questão de eficiência do próprio equipamento e quantidade de produção, para a gente poder ver o que é importante para a gente. Lógico que o importante é o equilíbrio da produção com a questão da linha de produção, dele aumentar a sua produção consumindo menos. Então, geralmente, quando a gente substitui um equipamento da planta atual por um equipamento mais moderno, nós vamos ter um consumo menor de energia e nós vamos ter uma produção igual ou maior
devido à questão de produção por horário de cada equipamento e horas trabalhadas. Então, nós temos aqui o diagnóstico energético, é uma ação que a gente pode fazer o combate ao desperdício. O diagnóstico energético, temos programas de eficiência, temos correção do fator de potência. A gente vai falar um pouco sobre eles mais na frente. Mas, a princípio, a gente vai falar sobre o diagnóstico energético. O diagnóstico energético permite a implementação das ideias de combate ao desperdício por meio da identificação de oportunidade de redução de perdas, avaliação das alternativas e execução de soluções para a redução do consumo de energia ou utilização de energia fora dos horários de ponta. Vamos reprisar isso que a gente fala aqui, que a frase é um pouco longa, mas ela passa muita informação. Vamos lá. Então, quando nós temos diagnóstico energético, nós vamos ter um perfil real dos nossos equipamentos para poder a gente saber se ele tem desperdício ou se ele não tem desperdício. E com essa questão de ele ter desperdício, eu posso implementar ideias de combate a esse desperdício. Aí ele fala aqui, identificado por meio de identificação de oportunidade de redução em perdas. Então, eu vou avaliar o meu equipamento, vou avaliar a produção do meu equipamento em relação à eficiência, em relação à produção desse equipamento, e avaliar se ele é bom, se ele é ruim, se eu tenho no mercado algum equipamento que seja mais moderno, alguma coisa nesse sentido. Então, eu já posso observar que se eu identificar isso, eu posso ter aqui a redução de perdas, são oportunidades dentro da minha planta. Qual é o equipamento antigo, um equipamento mais novo que existe no mercado, qual é o valor de uma permuta, de uma troca desse equipamento por um equipamento que tenha realmente uma coisa diferente, seja mais barato. Então, eu posso colocar isso em uma balança, digamos assim, e observa que está tudo na sequência, é isso que eu estou falando, porque na hora que eu enxergo a oportunidade, verificando as medições necessárias e tudo, vendo questão de redução de perda, as ideias de combate, tudo certinho, eu consigo avaliar as alternativas para saber qual delas é mais viável para a minha planta. De repente, você tem uma planta que não seria viável, a questão de você ter uma redução, digamos assim, vocês concordam que toda planta, independente do tamanho dessa planta, a substituição do fornecimento da Equatorial por um fornecimento, por uma geração fotovoltaica seria eficiente? Eficiente, sim, mas eu não queria falar eficiente, eu queria falar assim, válido financeiramente o custo, seria um investimento. Aí nem sempre a gente vai ter isso de forma viável, porque o custo ainda do equipamento fotovoltaico ainda está um pouco salgado, e por questão dele estar um pouco salgado, isso, dependendo do valor da conta elétrica que a gente tem em casa, a gente tem aí um tempo de retorno de investimento muito longo. Então, assim, pensar em efetividade por custo-benefício, né? A gente não pode ir buscar, assim, ao léu, digamos assim, desnecessário, fora da nossa realidade, fora da nossa curva. Existem tendências e tendências. Se a gente gera por uma curva, um gráfico de mensal de custos anuais, que a gente vai falando, ao longo do investimento, você sabe com quanto tempo você vai recuperar aquele investimento. E aí você analisa se ele é viável ou se ele não é viável. Então, depois que eu identifiquei as oportunidades de redução, avaliei qual é a alternativa que eu preciso, eu vou executar as soluções para que haja essa redução do consumo de energia. Então, eu tenho justamente esse sequencial de fatos que ele vai fazer com que tudo seja concreto, tudo seja real. Depois que eu avalio, eu vou executar somente as que são válidas para mim. Eu tenho economia no processo, até porque até então, até antes de avaliar, ou até antes de executar, desde o processo de avaliação de alternativas, eu não tenho custo em relação a equipamentos. Somente depois que eu decido o que eu vou fazer, é que eu vou ter custo. Então, para a questão de avaliação,
Eu tenho hoje na planta softwares para muita coisa, que eu posso colocar meus dados e ele gera para mim uma tabela, um gráfico, que eu vou saber se é válido para mim ou não dentro daquele período. Fazer um comparativo de tempo e investimento, que eu vou saber se eu vou conseguir, se eu investir aquele dinheiro, eu vou conseguir tirar esse dinheiro nesse período de tempo, se eu consigo suportar. Então, esses fatores têm que ser avaliados. A utilização de energia fora do horário de ponta, a redução do consumo de energia ou utilização do horário de ponta. Quando ele fala nesse, ele dá uma alternativa. Ele fala assim, soluções para a redução do consumo de energia é uma ou utilização de energia fora do horário de ponta. Então, se você consegue, você tem uma análise do horário em que você consome mais energia, você pode desviar o horário de uma linha de produção para fora da hora de pico. Então, esse equipamento que ele produz consome muita energia, se ele estiver dentro do horário de pico, ele vai gerar um custo muito maior do que ele fora do horário de pico, produzindo a mesma coisa. Então, você realinhar a sua linha de produção também é uma alternativa para redução. Então, fazer essa observação dentro da planta é real, sim, que você observa qual é o equipamento que está consumindo muita energia e você pega esse equipamento, muda a linha de produção dele de horário para ele sair do horário de ponta e você tem economia nesse processo. Então, dividimos o diagnóstico energético em 6 etapas gerais, que compreendem as atividades de análise. São elas: classificação do consumidor e do tipo de tarifação. Essa questão que a gente observa aí como diagnóstico energético é justamente da gente dar o resultado ao cliente sobre quais são as suas características. Então, o primeiro fator, classificação do consumidor e do tipo de tarifação. Quando a gente vai falar a questão de tipo de tarifação, se você ligar para a Eletrobras, para a Equatorial, e disser assim, meu amigo, eu quero fazer uma avaliação do meu tipo de tarifação. Ele vai fazer com você justamente uma pesquisa de demanda de potência. Qual é a sua potência instalada? Qual é a sua corrente que gera nesse processo? Porque ele vendo essa questão da tarifação, ou vendo a questão da potência, ele consegue gerar a corrente vezes a tensão, ele tem justamente a potência, tensão, consegue calcular a corrente que vai passar. Então, pela corrente, pela potência, a gente consegue dividir em diversos circuitos e chegando num valor intermediário que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não é dessa disciplina, seria de instalações elétricas de baixa tensão, mas, assim, ele consegue, dentro de um determinado limite, dizer se você vai ser monofásico, dizer se você vai ser trifásico, observar se você vai precisar de uma subestação abrigada própria, alguma coisa desse fator. Então, observar o consumidor e o tipo de tarifação. Levantamento do perfil inicial do cliente por meio de um estudo de consumo. Era disso que a gente estava falando, quando a gente falou em relação ao levantamento de potência de equipamentos. Você, pelo perfil do equipamento, você consegue fazer um estudo de consumo e, com isso, você levanta o perfil inicial do cliente. E quando você tem esse perfil inicial do cliente, você já começa a botar os pés no chão e fazer ele colocar os pés no chão também, de como ele está hoje na planta. De repente, ele está com uma ligação monofásica, onde ele precisaria de uma instalação trifásica, que seria melhor para ele, ou ele está com uma ligação trifásica, e o bom para ele seria receber em média tensão e fazer o rebaixamento. Então, analisar todo o perfil do cliente, elaborar um gráfico e conduzir essa elaboração do perfil inicial do cliente através do estudo de consumo. Levantamento do horário de maior carga do local. A gente estava falando sobre isso também em relação ao funcionamento de equipamentos. A gente observar desses equipamentos justamente essa questão de o horário que ele produz mais, que ele consome mais energia, para você modificar o layout da linha de produção
e deixar ele produzir fora do horário de pico do que no horário de pico. É bem interessante essa parte. Identificação de toda a carga instalada e verificamos os equipamentos que mais consomem. É outro fator também que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de identificar toda a carga instalada, nós vamos ter equipamentos que vão consumir mais e equipamentos que vão consumir menos. Eu tenho equipamentos que ele informa, inclusive, uma potência, só que o tempo de vida útil desse equipamento faz com que ele esteja saturado e ele não consiga mais entregar nesse processo. Ele vai consumir mais. Por exemplo, se eu tenho um carro que ele é uma tecnologia antiga, ele vai consumir, é uma coisa mais robusta, ele vai consumir mais do que um carro mais novo. Então, identificar o meu equipamento, qual é a necessidade real desse equipamento de carga instalada e verificar essa questão de equipamentos que mais consomem, porque equipamentos que mais consomem, além de eles trabalharem fora do horário de pico, eu tenho que observar se realmente eu preciso que ele esteja funcionando ou posso desligar, mas se não houver como desligar, botar ele fora do horário de pico e a gente verificar se ele pode ser substituído a médio prazo por um equipamento que consuma menos, que tenha um consumo menor. Então, são fatores que a gente observa isso no nosso dia a dia, que serão apontados para que a gente veja essa questão. Outra coisa, adequação do consumo. Se eu identifico que eu preciso melhorar nessa questão de identificação do meu perfil sobre equipamentos que mais consomem, eu tenho aqui o levantamento de maior carga e uma análise do meu perfil como cliente, eu posso agora solicitar minha adequação de consumo. Então, esse é um fator que a gente deve realmente observar por questão de perdas acumuladas no meu sistema por ele estar inadequado. Então, eu analisar o meu sistema para que eu possa definir se ele vai ser, se ele é o sistema ideal ou adequado, ou se eu posso modificar para alcançar uma efetividade maior. Mas, assim, a todo instante, a toda a questão é adequar o meu sistema para que eu tenha um consumo consciente, um consumo sustentável, no máximo que eu conseguir, e produzir a consciência no trabalhador para que tudo isso aconteça da melhor forma. Tranquilo, pessoal, até agora. Falei muito, fui rápido. Como é que tá aí? Tranquilo, professor. Tranquilo, tudo bem explicado, sossegado.